Bom dia, me chamo Pedro Aleixo Nogueira, sou residente do Serviço de Neurocirurgia do primeiro ano do Hospital das Clínicas da Unicamp e hoje vou apresentar a aula com o tema de abscesso cerebral. Essa aula temos alguns objetivos, como identificar a epidemiologia, a fisiopatologia da doença, os agentes etiológicos mais comuns, a apresentação clínica, formas diagnósticas, métodos de tratamento e alguns diagnósticos diferenciais. Epidemiologicamente, assim como muitas outras doenças infecciosas, o abscesso cerebral está mais presente nos países em desenvolvimento, sendo mais comum nos homens do que nas mulheres, em uma proporção de 3:1, mais comum também na população de adultos jovens, sendo que cerca de 25% desses pacientes são da faixa etária pediátrica. Tem uma maior incidência de pacientes imunodeprimidos, pela maior suscetibilidade desses à infecção, e nos últimos 40 anos houve uma queda da mortalidade muito intensa, de 40% para 15%, após o desenvolvimento e melhoria das técnicas de antisepsia e antibiótico terapia. Temos 3 estágios de fisiopatologia dessa doença. O primeiro estágio, o estágio inicial, é uma infecção intracraniana focal. Após isso, iniciamos o estágio de cerebrite, que ocorre geralmente entre o primeiro e o 14º dia de estágio da doença. E, por último, no final da segunda semana, entrando na terceira semana, nós temos a formação de cápsula em volta da lesão, com uma necrose central e desenvolvimento de uma coleção. Nós temos 3 formas de propagação mais comuns. A primeira forma seria por contiguidade, quando existe um sítio de infecção primário próximo ou em contato direto com o sistema nervoso central, sendo que esse é o caso mais comum, a forma de propagação mais comum, cerca de 2/3 dos casos. Nele consiste em infecções como otite média, mastoidite, sinusopatias, infecções odontogênicas, traumatismo crânioencefálicos e neurocirurgias. A segunda forma de propagação seria via hematogênica, sendo que a gente percebe que para o paciente ter uma forma de propagação de via hematogênica, geralmente ele tem alguma suscetibilidade a isso, tem algumas doenças de base, como, por exemplo, o paciente tem malformações cardíacas. Isso é muito comum na faixa etária pediátrica, principalmente nos pacientes que têm tetralogia de Fallot. A transposição dos vasos, todas as alterações patológicas da doença geram um baixo PO2, que o sangue acaba se tornando um ambiente hipoxêmico, muito favorável à propagação de bactérias, proliferação dessas. Além disso, também, a perda do efeito de filtro pulmonar, fazendo com que o sangue não saia do coração para o pulmão, mas sim direto do coração para o sistema, gera maior suscetibilidade também à formação de abscessos. Além disso, pacientes HIV positivos neutropênicos, devido à imunossupressão desses, endocardite infecciosa, ou usuários de drogas intravenosas, pacientes transplantados e pacientes pneumopatas, pelo mesmo efeito de perda de filtro pulmonar que eu citei anteriormente. E a terceira forma são os pacientes que têm uma propagação desconhecida dessas bactérias. Esse slide ilustra algumas formas de contiguidade e de via hematogênica. Acima temos 2 formas de contiguidade, como após uma neurocirurgia com craniotomia, que ocorre uma separação da pele e do osso, do crânio, favorecendo uma via de contato direto do parênquima cerebral com o meio externo. Ao lado direito, acima, temos também a mastoidite. Abaixo temos as formas de infecção de via hematogênica, como êmbolos sépticos e endocardite. Quanto às áreas de acometimento mais comuns, a primeira estão igualmente dispostos lobo frontal e lobo temporal. Em segundo, a região frontoparietal. Em terceiro, parietal, o lobo parietal em si. Quarto, o cerebelo. E quinto, o lobo occipital. Quanto aos agentes etiológicos mais comuns, o primeiro é a família dos Streptococca. Em segundo, os Staphylococcus aureus e marsa. Terceiro, as enterobactérias. Quarto, os pseudomonas. E 5, os bacilo gram-negativos anaeróbicos, principalmente mais comuns nos pacientes imunodeprimidos. Relacionando os agentes etiológicos à forma de propagação ou sítio primário de infecção, temos que, geralmente, nas sinusopatias, os agentes mais comuns são a família dos streptococcus, principalmente Streptococcus pneumoniae,
Hemófilos influenza, Staphylococcus aureus e Marsa. Após neurocirurgias e traumatismo crânioencefálicos com solução de continuidade da pele e do crânio, temos os agentes de pele, que são os agentes mais comuns, como Staphylococcus aureus, Marsa, Streptococcus, principalmente Epidermides e E. coli. Já nos pacientes imunossuprimidos, Toxoplasma gondii, micobactérias e criptocóccicos são os agentes mais comuns, sendo que 90% desses pacientes apresentam abscessos fúngicos. Nos neonatos, seria a Listeria e o GBS, Streptococcus do grupo B. Quanto à apresentação clínica, temos a tríade clássica, que apesar de ser clássica, está presente na minoria dos casos, em menos de 50%. É disposta por cefaleia, febre e déficit neurológico focal. Além disso, os sintomas mais comuns são cefaleia, cerca de 70% dos casos, rebaixamento do nível de consciência, déficit neurológico focal, febre e outros, como convulsões, náuseas, vômitos, rigidez de nuca e papilledema. Esses geralmente associados com um caso que já existe uma complicação por esses abscessos. A gente tem que ter muita atenção quanto à apresentação clínica. No paciente que apresenta uma suspeita ou confirmação de abscesso, com uma deterioração neurológica súbita, piora da cefaleia e sinais de meningismos. A gente tem que ligar esse alerta para pensar em ruptura desse abscesso, uma condição de alta mortalidade, geralmente associado à hidrocefalia, que piora muito o desfecho do nosso doente. Quanto ao diagnóstico, nós temos tanto os exames laboratoriais quanto os de imagem. Quanto ao laboratório, podemos ter no hemograma uma leucocitose, que é pouco comum, aumento do VHS e PCR, sempre solicitar 2 culturas de agentes aeróbicos e anaeróbicos, idealmente cultura em loco do abscesso, e queda de sódio, que já seria após o desenvolvimento da síndrome de secreção inapropriada de ADH. Quanto ao líquor, ele é um exame muito pouco esclarecedor nos casos de abscessos cerebrais e um exame de alto risco. Então, a gente tem que dosar muito a necessidade de indicar a coleta do líquor. Mas, se for necessário, se for indicado, ele pode apresentar hiperproteinorraquia, elevação de leucócitos, normoglicorraquia, e as culturas quase sempre são negativas, exceto no caso em que há uma ruptura desse abscesso por meio intraventricular e o líquor vai estar amplamente contaminado por bactérias, essas culturas podem vir positivas. Apesar de pouco esclarecedor e com alto risco, ele é muito útil para descartar diagnósticos diferenciais. Já em relação ao diagnóstico por exames de imagem, nós temos a tomografia de crânio, sendo que a contrastada tem uma maior sensibilidade do que a tomografia não contrastada. Nós podemos identificar uma borda hipodensa externa com hiperdensidade interna, que seria o sinal da dupla bolha, na maioria dos casos. Também temos uma atenuação baixa central, que se refere ao fluido dentro do abscesso, geralmente pus. Também uma região perilesional de baixa densidade refere ao edema vasogênico dessa lesão. A ventriculite pode estar presente, ela é percebida como um aumento do tecido ependimário e alteração desse sinal intraventricular. Se ventriculite presente, provavelmente também podemos ter uma hidrocefalia obstrutiva, que ocorre quando há essa disseminação do conteúdo do abscesso para dentro do ventrículo. Sem dúvida, quanto ao exame de imagem, o padrão ouro de imagem é a ressonância magnética. Essa slide demonstra a diferença de um abscesso visto em uma TC não contrastada, às vezes pode até ser imperceptível em relação ao mesmo paciente com uma ressonância magnética. Nesse exame, nós temos algumas sequências de imagem. A sequência de T1, ela demonstra uma baixa intensidade central, ou seja, uma hipointensidade, também uma hipodensidade perilesional, que seria referente ao edema vasogênico da lesão, e um realce desse anel após o contraste, do anel fibroso. Na sequência de T2, geralmente o líquido, a sequência de T1 e a sequência de T2 são antagônicas, né? No T2, flare, o líquido é o que brilha, o que fica mais hiperintenso. Então,
como o conteúdo interno do abscesso geralmente é pus, ele vai ter uma alta intensidade central, um realce perilesional de alta densidade também do edema vasogênico, e a cápsula é vista como uma borda fina de sinal intermediário ou ligeiramente baixo. Muito importante também são as sequências de difusão na ressonância, elas que trazem a maior sensibilidade para o diagnóstico de abscessos. Geralmente temos esse hipersinal central. A sequência de difusão, ela basicamente avalia a mobilidade das moléculas de água por um período de tempo durante esse exame. Então, a gente vê que a difusão restrita é o clássico dos abscessos cerebrais. Ela apresenta um hipersinal do DWI e um hipossinal no ADC, que seria a contraprova desse DWI. Também são sequências antagônicas, de forma semelhante ao T1 e T2. A espectroscopia, a gente consegue fechar o diagnóstico por imagem desse abscesso. Ela apresenta geralmente picos elevados de lipídios ou lactato, succinato, acetato e aminoácidos. Como forma de tratamento, a gente divide o abscesso naqueles estágios que eu falei anteriormente de desenvolvimento da doença. No estágio inicial, até as 2 primeiras semanas, temos a cerebrite. Esse tratamento pode ser feito exclusivamente com antibiótico terapia, por um período de 6 a 8 semanas, com medidas de controle da PIC para evitar consequências desse abscesso. Já quando a cápsula fibrosa está formada após a segunda semana, geralmente a gente tem que considerar, além da antibiótico terapia por 6 a 8 semanas, a abordagem cirúrgica. Essa abordagem cirúrgica, a gente tem 2 métodos principais, que seria a abordagem por punção e a excisão total do abscesso. A punção, geralmente estereotáxica, ela está indicada quando essa lesão tem um tamanho inferior a 2,5 centímetros, geralmente quando as lesões também são múltiplas ou acometem uma área nobre muito eloquente. Já a excisão, indicada em lesões maiores que 2,5 centímetros, quando já há um risco de herniação, com desvio de linha média importante, lesões que acometem a fossa posterior, periventriculares, abscessos fúngicos ou tuberculínicos, ou quando já há uma falha terapêutica após a tentativa de punção. Como eu tinha dito anteriormente, quando há essa evolução catastrófica de ruptura do abscesso, a abordagem tem que ser rápida devido à alta mortalidade dos pacientes. Então, a drenagem com craniotomia de emergência o quanto antes, geralmente devido à evolução para uma hidrocefalia obstrutiva, é instalada também uma DVE, com monitorização de PIC e a antibiótico terapia EV. Em algumas referências que eu li, ele citava a antibiótico terapia intratecal, mas hoje esse assunto já é discutido e é um pouco controverso. Quanto à antibiótico terapia empírica, nós temos o esquema standard, que é o esquema clássico, que é usado na grande maioria das vezes para quase todos os pacientes, independentemente da forma de propagação ou sítio primário de infecção. Consiste em cefalosporina de terceira geração e metronidazol. Em opção a esse esquema, nós temos o uso do meropenem, que tem basicamente o mesmo espectro dessas 2 drogas que eu citei anteriormente associadas. Associamos a cefalosporina e o metronidazol ou ao meropenem a vancomicina também, quando tem uma alta suspeição de infecção por Staphylococcus aureus, geralmente após a neurocirurgia, trauma crânioencefálico ou refratariedade ao esquema inicial. Nos pacientes transplantados, a gente pode ampliar um pouco o espectro, usando o esquema standard associado a voriconazol mais sulfametoxazol com trimmetoprim ou sulfadiazina, justamente pela alta incidência de infecções fúngicas desses pacientes. Já nos pacientes HIV positivos, usamos também o esquema standard, no entanto associado ao esquema RIP, rifampicina, isoniazida, perimetamina e etambutol, cissuspensão de infecção tuberculínica, ou associação também de perimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, se o paciente for toxoplasmose IgG positivo. A corticoterapia ela tem um bom efeito no edema vasogênico da lesão.
mas ela tem alguns riscos. Então, o seu uso tem que ser muito bem dosado. Ela está indicada sempre que houver efeito de massa, deterioração neurológica ou risco de herniação iminente. Sempre usada na menor dose e menor tempo possível. Por quê? Esse corticoide atrasa a formação da cápsula fibrosa em torno do abscesso, então aumenta muito o risco de disseminação desse abscesso e crescimento dele, aumenta o nível de necrose tissular, aumenta o risco de ruptura por fragilizar e atrasar essa formação da cápsula e reduz a penetração do antibiótico no sítio do abscesso. Por último, nós temos aqui alguns diagnósticos diferenciais dos abscessos, visto nos exames de imagem, metástases cerebrais, o AVCH agudo, subagudo, perdão, e o GBM, além das lesões por radionecrose. Essas foram as referências que eu usei na aula. Isso.